buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Buscar, conhecer, amar-te. Graça e paz, queridos, bom dia. Que o nosso eterno Deus conceda a cada um de vocês a paz e a bênção nessa ocasião tão especial que Ele nos concede. Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus com você, com a tua vida, com a tua família. E nesse vídeo nós iremos continuar a nossa série de estudos na Escola Dominical, intitulada Mais que um Carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. Então, na parte da manhã nós estamos abordando a glória do Senhor Jesus, o estudo a respeito da pessoa do nosso Deus. E John Owen diz que uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Então a ideia é de glória em glória, vendo a glória de Cristo, contemplando a glória do Senhor Jesus, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. E esta doutrina da imitação, presente no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que declara: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a doutrina da prática da imitação, ela consiste em 3 aspectos. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. E terceiro,
em glorificar a Deus através da vida e glorificar a Deus também através da morte. E nós estamos no primeiro ponto desta tríade de piedade, digamos assim, de uma vida que busca a imitação de Cristo. E nós estamos dentro do assunto conhecimento de Deus e um breve panorama daquilo que estudaremos e, no caso, já estudamos dentro desse aspecto do conhecimento de Deus. Nós vimos na primeira parte das lições o ser de Deus, a sua essência e suas pessoas. No caso, a essência de Deus, ele é um Deus transcendente e um Deus imanente, e também as suas pessoas. A lição de hoje, que nós trataremos do Espírito Santo, se você quiser relacionar a lição de hoje com a lição das pessoas a respeito de Cristo, o link das aulas deste assunto vão estar abaixo aí da descrição do nosso vídeo. Então você pode ter acesso. Depois nós falamos a respeito dos nomes de Deus no Antigo e no Novo Testamento, os atributos de Deus incomunicáveis e comunicáveis, uma breve cristologia, o estudo da doutrina de Cristo, que finalizamos na semana passada, e hoje adentraremos numa breve pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Então, só recapitulando, as últimas lições da cristologia, nós falamos a respeito das duas naturezas de Jesus, os três estados de Cristo, os três ofícios de Cristo e a obra salvadora de Jesus. E hoje adentraremos na doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia. Antes, nós vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, pedimos a Ti que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, entendimento, para aprendermos mais da Tua palavra e, muito mais do que isso, aprendermos mais do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus queridos, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, o estudo a respeito do Espírito Santo requer de nós muito temor, muito cuidado. Por isso eu trouxe 3 reflexões de pastores, estudiosos, teólogos reconhecidos, que falaram a respeito da importância e da dificuldade de se estudar o Espírito Santo. Cirilo de Jerusalém, que foi um pai da igreja, ele disse certa vez que a graça do Espírito é verdadeiramente necessária para tratar do Espírito Santo. Não a fim de que possamos falar dele como corresponde, porque isso é impossível, senão para que possamos atravessar este tema sem perigo, dizendo que está contido nas divinas Escrituras. Está falando aqui do perigo que é falar a respeito do Espírito Santo e a importância de compreendê-lo à luz das Escrituras. Abraham Kuyper disse certa vez que a necessidade da direção divina nunca se sente mais profundamente do que quando se empreende dar instrução a respeito ou acerca da obra do Espírito Santo. Porque delicadíssimo é o assunto que toca os segredos mais íntimos de Deus e os mistérios mais profundos da alma. E por fim, Hermann Bavinck disse que a primeira obra que Cristo realizou depois de sua exaltação à mão direita do Pai foi o envio do Espírito Santo. Então, a primeira obra pós-glorificação de Cristo foi enviar o Espírito Santo, registrado em Atos dos Apóstolos. Atos que, mais do que dos apóstolos, são atos do Espírito Santo. Então, na lição de hoje, nós iremos apenas introduzir este assunto da pneumatologia
definindo algumas questões. Em primeiro lugar, a etimologia da palavra. A palavra pneumatologia é composta de duas palavras gregas. Primeira, pneuma, que significa vento ou espírito, e logia, que significa estudo, tratado. Ou seja, a pneumatologia é o estudo do espírito, que nos leva à segunda consideração. O conceito pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina do Espírito Santo. Então, a cristologia estuda a doutrina de Cristo. A pneumatologia estuda a doutrina do Espírito Santo. Então, hoje, apenas para introduzir, nós vamos ver os nomes que o Espírito Santo recebe nas Escrituras. Então, conhecê-lo primeiramente pelos seus nomes. O primeiro nome, a primeira referência a respeito dessa natureza do Espírito Santo no que tange aos seus nomes, ele é chamado nas Escrituras de fôlego do Senhor. Salmo capítulo 33, versículo 6, Salmo 18, versículo 15 e João capítulo 20, versículo 22, dizem assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. E o versículo de João capítulo 20, versículo 22, declara: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é chamado também de fôlego ou sopro do Senhor. Ele é chamado dessa maneira nos textos bíblicos, o que já ilustra a sua natureza como aquele que é procedente de Deus. Cristo é eternamente gerado do Pai. Então Jesus é gerado pelo Pai. Ele não é criado, mas sim eternamente gerado. Já o Espírito Santo, ele não é criado e não é gerado. Antes é procedente. Ele procede do Pai e procede do Espírito de Cristo, perdão. Então, por isso a ideia do fôlego, de algo que vem de dentro, que procede do ser de Deus. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de fôlego do Senhor. O Espírito Santo também é chamado desta maneira mais conhecida como Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11 e Isaías 63, versículo 10 declaram: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, 10. O Salmo 51, versículo 11 declara: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então veja bem, ele é chamado de fôlego e também é chamado de Espírito Santo. Ele é chamado nas Escrituras também apenas de Espírito. O Salmo 143, versículo 10 declara: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. 1 Coríntios 12, versículos 6 e 7 declaram: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então ele é chamado também apenas de Espírito. E é chamado nas Escrituras de Espírito de Deus e o Espírito do Senhor, ou de Yahvé. Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então ele é chamado nas Escrituras de Espírito de Deus e Espírito do Senhor, se referindo ao Pai. E, para concluir, ele é chamado de Espírito de Cristo. Gálatas 4, versículo 6 diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. 1 Pedro 1,11 declara: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Então perceba, no estudo de hoje nós falamos a respeito dos nomes do Espírito Santo. Ele é chamado de fôlego do Senhor, de Espírito Santo, de Espírito de Deus e Espírito do Senhor e, por fim, de Espírito de Cristo. O que já nos mostra a natureza do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e procedente do Filho. Na semana que vem nós vamos avançar no estudo desta doutrina e falaremos a respeito da obra do Espírito Santo. Vai ser uma lição mais longa, um pouco, e com certeza iremos aprender mais a respeito do Espírito Santo. E o meu desejo, a minha oração, é que ele permaneça ao teu lado durante esta semana, cuidando e fortalecendo da tua vida. Em nome de Jesus, que Deus conceda a ti um crescimento na presença do Senhor e que o Espírito Santo, o fôlego de Deus, o Espírito de Cristo, do nosso Pai, permaneça ao teu lado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes
montes, vales e campinas, em tudo vejo teu amor sem par. E então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado